Caramba. Que papelada é essa aí? Então, tô procurando uns documentos aqui da época do meu bisavô, cara. Porra, aí, baita burocracia, deu um abacaxi aqui, vai ser complicado pra resolver, cara. Ih, que B.O. chato. Imaginou se já tivesse tudo digital naquelas épocas, aí a gente não ia precisar aqui ficar perdendo tanto tempo, eu não perderia toda a minha terça-feira. Começa mais um Lock News trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em coisas rápidas, muito rápidas, não é novidade pra ninguém que a cada geração os fabricantes vêm puxando os limites da tecnologia para tornar seus novos produtos cada vez mais rápidos, algo que vale para CPUs, memórias, carros e até mesmo SSDs. Sabendo disso, a Phison, que não está para brincadeira, já mostrou que um dos seus novos SSDs PCI Express 5.0 é capaz de fazer. De acordo com um interessante vídeo liberado pela fabricante, a nova controladora PCI Express 5.0 se chama PS2026E26, que significa que eles já poderiam lançar alguns monitores no mercado com esses nomes horrorosos. E é compatível com o padrão NVMe 2.0, onde eles demonstraram seu funcionamento usando uma amostra de engenharia da Crosshair X670 Hero. Ou seja, se a ASUS estava fazendo segredo sobre essa placa, já não tá mais, né? Porque acabaram de mostrar ela. No teste do Crystal Disk Mark, o SSD foi capaz de superar os 12.000 megabytes de leitura e 10.000 megabytes por segundo de escrita, ou seja, um ganho considerável sobre os atuais modelos PCI Express 4.0, o que, ao menos no início, parece bastante promissor. E para você ficou um pouco difícil de mencionar isso, os SSDs SATA comuns funcionam ali na casa dos 550 megabytes por segundo e os PCI Express 4.0 mais rápidos na casa dos 7.000 megabytes por segundo. Ainda não existem previsões de quando os SSDs utilizando essas controladoras vão chegar no mercado, mas vocês podem esperar sentados porque isso ainda não está pronto. E falando em coisas que não estão prontas, quer ver outra coisa que ainda não está pronta, mas que todo mundo mal vê a hora do seu lançamento? Claro, o AMD Rafael, que tem aparecido aqui toda terça-feira. Desculpa, deu um pequeno lapso aqui. Afinal, a sua demonstração na Computex acabou por trazer mais dúvidas do que respostas, e por essa mesma razão, o Tech Power Up acabou por entrevistar o Robert Hallock, o Robertinho da AMD. Tudo isso visando conseguir respostas para essas dúvidas. A primeira dessas questões é com relação ao TDP dessa CPU, afinal existiam rumores de que o socket AM5 suportaria processadores com até 170 watts, algo que posteriormente foi desmentido pela própria AMD, que disse que esses 170 watts seriam o PPT, e agora o Robertinho da AMD tratou de confirmar, espero que definitivamente, que os 170 watts são para o TDP e o PPT na real ficaria nos 230 watts. Além disso, foram confirmadas uma série de detalhes sobre as novas CPUs, como por exemplo, suporte a AVX 512, vídeo integrado ativado em todos os modelos e que aquela frequência de 5.5 GHz da apresentação foi molezinha de se obter. Aliás, segundo o WCCF Tech, parece que existem samples com boost de 5.85 GHz, o que corrobora a fala do Robert. O lançamento dos novos Ryzen 7000 é esperado para o outono do hemisfério norte, algo entre o final de setembro e até dezembro mais ou menos. Na expectativa para encontrar os novos modelos já nas lojas? Deixa aí nos comentários. E por falar em expectativa, mas se vocês querem saber, quem deve ficar com uma baita expectativa são os paleontólogos, quando eles acham um fóssil novo. Imagina, pode ser um exemplar de um espécime novo, talvez um predador no topo da cadeia alimentar? Pois é, parece que esse também é o espírito da Intel com o Raptor Lake, que é aquele dinossauro, CPU, comedor de tartaruga que eles estão lidando por lá. De acordo com um leaker do Bilibili, a Intel pretende lançar o Raptor Lake em outubro e, junto dele, novas placas-mãe baseadas nos chipsets Z790, B760 e H770. Nossa, Robson, a Intel já vai lançar outro socket novo? Pelo amor... Calma, jovem, os novos modelos serão compatíveis com o socket LGA 1700, sendo compatíveis com as placas atuais, tanto as DDR4 quanto as DDR5. Além do dinossauro, a Intel também pretende lançar a sua nova plataforma high-end, que é algo que não vê atualização por parte da fabricante faz muitos anos. No caso, as novas CPUs serão baseadas no Sapphire Rapids, onde elas serão baseadas no Xeon W3400 e no W2400. Elas devem chegar junto com os chipsets W790 com suporte apenas a DDR5. Essa plataforma também deve fazer a sua estreia em outubro, o que significa que provavelmente teremos forte concorrência entre AMD e Intel no final de 2022. E por falar em concorrência, parece que o Steam Deck realmente colocou fogo no mercado de portáteis baseado em processadores x86. Afinal,
Nas últimas semanas, vimos notícias de novos concorrentes por parte da Aya News, e agora eles trataram de revelar mais um modelo, o Aya News Air. É incrível como o Steam Deck fez essa galera trabalhar todo vapor. O novo handheld apresenta uma tela de 5.5 polegadas que, surpreendentemente, usa um painel 1080p OLED, sendo oferecido com um CPU Ryzen 5560U ou 5825U, com opção para 8, 16 ou 32 GB de RAM. Cabe lembrar que esses processadores ainda usam a GPU integrada Vega, o que significa que eles levam uma baita surra da APU do Steam Deck nesse quesito. E assim, a resolução da tela do aparelho não ajuda muita coisa, né? A Aya News anunciou que a nova versão mais barata de seu novo console custará cerca de $549, o que é bem mais aceitável do que os mais de $1.000 dos demais modelos, porém ainda mais caro que o Steam Deck. Com essa tela de 1080p, essa GPU fraca, acho que a experiência não vai ser lá muito fluida na maioria dos jogos. Percebi. E sabe o que é pior ainda? Ela não deve ser muito boa para renderizar essa mensagem do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidolas, que só não são mais rápidas do que o pato que tá deixando a privada livre pro mico. Pato deixando a privada pro mico. Você não leu errado, não? Não, isso mesmo que tá escrito aqui. O redator podia compartilhar esse negócio que ele tá usando aí, que parece ser do bom, né? Creio que alguns já devem ter ouvido falar do DuckDuckGo, que é aquele buscador que promete não violar a privacidade dos seus usuários, não coletando ou compartilhando as suas informações. Pois bem, eles também lançaram um browser do mesmo nome e com o mesmo objetivo de manter a navegação de seus usuários privadas. Porém, um pesquisador chamado Zach Edwards acabou descobrindo que a coisa não é bem assim. Segundo ele, o browser do Pato, que supostamente era para bloquear rastreadores em geral, não estava bloqueando os robôs da Microsoft, no caso do Bing e do LinkedIn, onde se descobriu que o DuckDuckGo tem na verdade um acordo com a Microsoft que, pelos seus termos, eles não poderiam bloquear os rastreadores deles. Pelo visto, nem os patos escapam do mico. E se a conversa é sobre coisas micadas, então claramente estamos falando dos orcs da Intel, que até hoje não deram as caras. Com vários rumores de atrasos e a confirmação por parte da empresa de que inicialmente as orcs para desktop só seriam lançadas para o mercado chinês. Nesse contexto, recentemente apareceu no site da Intel um botão que supostamente deveria linkar para alguma página a respeito da ARC A3 de desktop, o que aparentemente foi um lapso de algum estagiário, afinal o tal botão já foi removido na surdina. O lançamento dos orcs deve acontecer em no máximo um mês, o que talvez não seja mais tão relevante, afinal a Intel meio que conseguiu destruir as expectativas para suas GPUs dedicadas. Falando em destruição, parece que um grupo de pesquisadores militares chineses não andam felizes com os satélites de Starlink do Elon Musk, e ao que parece, eles estão estudando meios para dar fim neles, igual tentaram fazer aqui no estúdio. O motivo por trás disso é que, segundo eles, os satélites podem ter alguns perigos ocultos. Leia-se uso militar, com a possibilidade de aumentar a velocidade de transmissão de dados de drones e caças americanos em mais de 100 vezes, e até mesmo detectar e rastrear armas hipersônicas, algo que preocupa não só a China como a Rússia. Afinal, esses são países que possuem esse tipo de míssil em seu arsenal, e obviamente eles não querem perder essa importante vantagem. Robson, esse negócio de arma, guerra, militares, não gosto disso não. Tem uma notícia melhor aí, não? Tem sim, tem uma notícia bem
bem pequena. Na verdade, o objeto dela é que é pequena. Ela tem menos de meio milímetro de largura, não usa energia elétrica ou coisa do tipo e é capaz de se movimentar. Já sei, é um proto-usuário. Não, na realidade é um robô mesmo. O menor robô do mundo capaz de ser controlado remotamente. Ele foi desenvolvido por pesquisadores da Northwestern University e é capaz de andar, rastejar, dobrar, torcer e pular. Tá, e como que ele faz isso sem eletricidade? Usando um laser de precisão para aquecer partes específicas do robô e com isso fazendo com que eles mudem de forma executando os movimentos. Bom, é isso, senhores, e esse foi o início da era das máquinas. Foi um prazer conhecê-los. E corre lá também para fazer a sua reserva da maravilhosa camiseta do Loki Gamer, manda lá o e-mail para esse endereço que tá aqui. Quem sabe você pode ser um dos felizardos até essa maravilhosa camiseta aqui. E falando em máquina, definitivamente o DeLorean está entre os carros mais icônicos que já existiram, ainda que ele tenha ganhado a fama muito mais por conta da sua participação em filmes do que pelos seus atributos mecânicos. Agora, e se alguém tentasse recriá-lo em uma versão 2022? Pois foi exatamente isso que a DeLorean Motor Company fez. A empresa, que não tem relações com os criadores do DeLorean original, acabou de liberar imagens do Alpha 5 EV, que trata-se de sua primeira tentativa de reviver a marca na forma de um carro elétrico, cujo design foi fortemente inspirado pelo antigo carro, inclusive herdando dele as portas no estilo asa de gaivota. Sobre o desempenho, é esperado que ele faça de 0 a 100 em 3 segundos, atinja até 250 km por hora e tenha autonomia de 482 km, ou seja, vai ter o desempenho que o DeLorean original definitivamente não tinha. Só que se o DeLorean novo promete excelente desempenho, o mesmo não pode ser dito desse incrível lançamento que a Nvidia está preparando, a GTX 1630. A incrível placa, cujas especificações apareceram por aqui em outros Loki News, teve seus primeiros números de desempenho vazados e... tristeza. Na suíte de benchmarks do 3D Mark em relação à GTX 1630, a 1650 apresentou uma vantagem que ficou entre 72% e 97%. Já a 1050 Ti ficou na frente com uma vantagem que vai dos 8% aos 48%. E por mais que isso pareça errado ou absurdo, os números são esses mesmo. Então, só resta chorar. A Nvidia pretende lançar a sua nova GPU de plástico no dia 15 de junho, onde não são esperados reviews do lançamento. E eu nem consigo imaginar por quê. É jogador de Euro Truck Simulator? Tava contando segundos para a nova DLC Hearts of Russia? Bom, pelo visto, você vai continuar contando indefinidamente, pois a desenvolvedora SCS Software anunciou que decidiu cancelar o lançamento da DLC, mesmo o conteúdo estando praticamente pronto. O motivo? É claro, a guerra na Ucrânia, né? Mas que o lançamento do Cyberpunk 2077 não foi nenhuma maravilha, todo mundo sabe. Afinal, o jogo era um bug fest, versões para PlayStation que chegaram a ser removidas pela Sony e tudo mais, o que rendeu inúmeros patches de atualizações e remendos adicionais. Depois de tudo isso, a CD Projekt Red foi lá e lançou as versões do Cyberpunk para os consoles da nova geração. E sabe qual foi o resultado? O faturamento da empresa dobrou no primeiro trimestre de 2022. Porém, ter a sua conta banida em um jogo online pode ser algo um tanto traumático, especialmente se você não tiver feito nada demais. Agora, imagina que você tenha usado algumas palavras de baixo calão contra outros amiguinhos durante uma partida de League of Legends e por esse motivo levou ban. Criar outra conta e voltar a jogar? Abandonar o game? Nada disso. O negócio é ir na justiça contra Rito Gomes para recuperar a sua conta e ainda pedir R$6.000 de indenização. No final das contas, o jogador recuperou a conta, mas não ganhou a indenização. Imagina se a moda pega, hein? E essas foram as notícias rapidolas, que só não são mais rápidas do que a queda do preço das GPUs. Ah, mas o Robson só dá notícia ruim, é só coisa cara que ninguém tem grana pra comprar. Ou senão também aumento de preço, sempre isso. Só que não, porque essa é uma notícia boa. De acordo com aquela pesquisa de preços de GPUs no mercado alemão e austríaco, sim, aquela feita pelo 3D Center, não lembra? Aquela que apareceu aqui em várias outras terças-feiras, finalmente chegamos ao MSRP, ou quase isso. Segundo o levantamento, as placas da Nvidia estão com preço 6% maior que o MSRP e a AMD apenas 2%, o que sugere que praticamente não existe mais aumento de preço. Porém, é bom lembrar que isso é uma média. Por exemplo, do lado da AMD da força, a RX 6500 XT pode ser encontrada por um valor 19% abaixo do preço sugerido, enquanto a 6800 XT está
22% acima, o que daria uma média de 1,5% entre esses dois modelos. E vocês vão esperar os preços... E vocês vão esperar um pouco mais para ver se os preços das GPUs caem ainda mais para realizar o seu sonho da GPU própria, ou vão segurar um pouquinho mais até a próxima geração? Deixa aí nos comentários. Mas sabe o que não pode esperar mesmo? Essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a cadeira gamer da Terabyte modelo Razer. Ela tá custando R$ 898,99 na Terabyte. Então corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever no canal e acima dos comentários. Aproveita e se inscreve lá no nosso grupo de promoções do canal e se quiser, vire membro para participar do nosso grupo do Telegram e com lives exclusivas mensais só para os patrões do canal. Então o que não faltam para vocês são opções. E por falar em opções... Ah, eu só até queria montar um PCzão gamer com uma baita GPU, com a queda dos preços agora, mas infelizmente eu preciso de um notebook. E aí eu fico meio sem opções. Mas se é isso que você precisa, então novamente tenho boas notícias. Afinal, recentemente vazaram algumas informações sobre uma nova APU que a AMD estaria desenvolvendo, chamada Mendocino. Não confunda com o Celeron Mendocino de 1998. Daqui a pouco a Intel prepara um Clawhammer Lake também só de zoas. E se você também não tem nem ideia do que a gente tá falando, deixa um like aí. Você não é tão velho quanto o redator, ou não é tão nerd quanto o redator, deixa um like aí. Segundo um slide vazado pelo leaker Olark29, o AMD Mendocino deve ser a nova CPU baratinha para notebook de entrada do fabricante, a qual deverá ser fabricada pela TSMC usando o processo de 6 nanômetros, sendo baseada em uma versão simplificada do Zen 2 junto com um vídeo integrado RDNA2 com apenas 2 Compute Units e 128 KB de cache, o que deve ser bom para aquela jogatina de enduro e, com alguma sorte, sacrificando alguns detalhes aqui e ali, Tibia. Em relação à memória utilizada, essa APU é compatível com o LPDDR5, suportando configurações que vão dos 4 aos 32 GB. Eu fico imaginando quem desperdiçaria 32 GB de RAM com uma coisa dessas. Ainda não existe previsão de quando esse processador chegará ao mercado, porém parece que uma versão do Aya New Air Plus, sim, aquela que apareceu aqui alguns minutos atrás, é esperada com o Mendocino. Vamos ver o que vem por aí. Aliás, isso é igual o jogo grátis da Epic Store, né? A gente nunca sabe o que esperar, mas certo é que toda semana vai ter um jogo novo lá e, claro, ele vai ser grátis. E essa semana eles estão prometendo mais um jogo misterioso, o que contribui ainda mais pro clima de vamos ver o que vem por aí. Mas olha, poderia apostar que vai vir alguma coisa muito boa. Afinal, na semana passada, o jogo misterioso, que na verdade foram jogos, foi o BioShock The Collection, que é um pacote que engloba todos os títulos da franquia. E anteriormente ainda teve o Borderlands 3. Nossa, eu não acredito que eu perdi o BioShock. Calma, você ainda não perdeu, ele ficará disponível gratuitamente até o dia 2 de junho. Então se você correr, ainda dá tempo de resgatar. E aproveita, antes de ir lá, já desbloqueia o jogo para você poder resgatar. Você precisa deixar o like aqui, precisa ser inscrito do canal e clicar no sininho. E aí o que acontece é que toda semana você pode resgatar o jogo. Na verdade, não toda semana, porque primeiro você precisa deixar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho. E preferencialmente toda terça-feira quando volta mais um Loki News.